nome é Jennifer Daiane e hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho juntamente com o meu esposo, Samuel. Bom, tudo começou quando nós nos casamos no dia 22 de fevereiro de 2014. Deus preparou meu esposo para mim e eu tinha um sonho muito grande no meu coração de ser mãe. E começamos então a trajetória de casado e começamos a sonhar com uma criança. Começamos a sonhar em aumentar a nossa família. Passou-se um ano de casamento quando decidimos então realmente começar as tentativas. E no decorrer de um ano eu não conseguia engravidar. Passei pela médica e a médica olhou para mim e disse que eu estava com uma infecção no meu útero. Ela disse que eu precisava me tratar para futuramente eu conseguir engravidar. O futuramente dela, ela disse que era mais ou menos de 6 a 8 meses. E eu comecei então os tratamentos e Deus é perfeito, maravilhoso. Ele é o Deus do tempo. Depois de 1 mês e meio, eu recebi a melhor notícia da minha vida, que eu estava grávida. E era um sonho muito grande no meu coração. Era a realização de um lindo sonho. Eu sonhava todo dia e eu pedia muito para Deus para realizar esse sonho do nosso coração. Só que no comecinho da minha gestação, com 5 semanas, eu tive um pequeno sangramento, onde meu esposo me levou para o hospital e eles constataram que eu estava com chance 25% de risco de perder a criança. E na hora que os médicos contaram isso, foi um choque muito grande, a gente entrou em desespero, a gente chorou, a gente começou a entrar em um processo de oração, porque a gente queria muito e a gente tinha muita fé que daria certo. E então, de repente, tudo começou a normalizar, o sangramento parou, a barriguinha começou a crescer, a gente decidiu os nomes, ele comprou as primeiras roupinhas, dava tanto pra menina, tanto pra menino, a gente estava muito feliz, muito feliz. Só que os planos nossos não é os planos do Senhor. E quando alguma coisa que a gente quer muito não sair do nosso jeito e nem do nosso tempo, a gente simplesmente tem que continuar confiando, porque Ele é o Senhor do tempo. E mesmo que o hoje não deu certo, o futuro é perfeito. Se hoje o que planejamos não aconteceu, é porque amanhã Ele vai ter uma história linda preparada para nós. E quando eu estava com 3 meses e 1 semana de gestação, eu me lembro que estava marcado o meu primeiro ultrassom. E o meu esposo não pôde ir comigo por causa do serviço. E eu fui no carro com uma tia minha e eu dizia para ela: tia, hoje eu vou ouvir o coraçãozinho do bebê. Talvez hoje a gente vai até poder descobrir o que é o bebê. Só que quando chegou no consultório médico, o médico olhou para mim e disse: Jennifer, infelizmente nós vamos ter que internar você porque você já perdeu seu bebê. Naquele momento que ele disse que eu tinha tido um aborto, ele explicou que tudo desenvolveu, tudo prontinho para a criança, mas o bebezinho não desenvolveu, a criança não desenvolveu. E quando eu fui para o hospital, fiquei internada 2 dias e meio. Foi um momento muito difícil da minha vida. Foi um momento em que eu sentia minhas forças irem embora. Foi aquele momento assim que você entra em desespero e você não sabe o que fazer, e eu achava que eu jamais iria superar. Foi uma perca tão grande que eu achava: Deus, será que um dia meu coração vai voltar a sonhar de novo? E eu passei pelo processo da curetagem, um processo muito difícil. E quando passou-se 2 dias e meio que eu estava lá, passei pelo processo da curetagem, voltamos para casa. E eu comecei a orar a Deus porque eu sentia que Deus precisava curar o meu interior. Porque às vezes o que precisa de cura não é o nosso corpo físico, mas a nossa alma. E a minha alma estava precisando de um socorro de Deus. Sabe quando o coração grita, entra em desespero? E eu precisava, eu só chorava, eu entrava em desespero, porque eu vi o meu sonho saindo pelas minhas mãos e não podia fazer nada. Passou-se o tempo, passou-se 5 meses e eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava recebendo do meu esposo uma caixa muito linda. Era uma caixa de presente, estava muito bem embrulhada. E era um presente muito lindo. E quando eu abria esse presente, eu não conseguia ver o que era. Mas eu sorria e chorava muito, de muita alegria. E passou-se então mais ou menos 1 mês e meio mais ou menos. A gente recebeu a melhor notícia de Deus. No tempo de Deus, nós descobrimos que estávamos esperando nosso bebezinho. E aquele processo de cura interior,
eu costumo dizer que Deus, às vezes Deus precisa pegar o nosso coração e fazer de novo. E foi isso que eu senti depois de 5 meses, depois de muito chorar, de muito sofrer, entrar em desespero. Eu senti que Deus começou a curar o meu coração. E quando o meu coração estava curado e eu aprendi a confiar no tempo de Deus, eu percebi que tudo começou a fazer sentido nas nossas vidas. E passou-se pouco tempo, por mais que eu perdi, por mais que perdemos, a gente jamais deixou de sonhar e de acreditar que um dia Deus completaria a nossa família. E foi assim, no dia 5 de janeiro, nós descobrimos então que estávamos esperando um bebezinho para a honra e glória do nome do Senhor. Só que tudo que Deus dá pra gente vem com lutas e com muita dificuldade. E quando eu estava com 8 semanas de gestação, eu fui para Minas Gerais cantar. E quando eu fui cantar, eu comecei a ter um sangramento. E o meu esposo me levou para o hospital, o pastor orou por nós naquele momento. Fomos para o hospital e o médico disse para mim que eu precisava cancelar todas as agendas e voltar para a cidade de Piracicaba, porque eu precisava ver a médica que cuidava do meu caso. E a gente veio com o coração apertado, voltamos para cá muito preocupados. E quando nós chegamos aqui, a minha médica disse para mim que eu estava com um pequeno descolamento e eu precisava ficar de repouso absoluto. E para que a criança viesse conseguir segurar a criança até o último tempo de gestação, como tem que ser. E a gente voltou para casa, então fiz o repouso absoluto do jeito que a médica falou. Só que quando eu estava completando 14 semanas de gestação, eu me lembro que eu estava em casa, era mais ou menos umas meia-noite, e eu comecei a ter um sangramento intenso. Dessa vez não era um pequeno sangramento, era um sangramento intenso que não parava. O meu esposo me levou para o hospital e chegando lá, o diagnóstico médico, a médica me examinou e ela disse: olha, a gente vai te levar para fazer um ultrassom de emergência, mas pelo jeito que está aqui, tudo consta que você está tendo um aborto novamente. Você está tendo um início de aborto. Só que dessa vez, algo tinha mudado dentro do meu coração. Eu me lembro que eu chorava dentro do carro, mas dentro de mim não era aquele choro de desespero. Eu estava chorando, meio preocupada, mas a minha fé estava muito grande. E o meu esposo a todo momento dizia que Deus era o Deus que ia cumprir a promessa na nossa vida. E a promessa é que Deus nos daria uma criança. E Deus, ele zela pelas suas promessas. E quando eles desceram comigo para fazer o ultrassom de emergência, eu me lembro que estava um desespero, uma correria, porque ela está tendo um aborto, um início de aborto. E quando a gente desceu para fazer o ultrassom, eu me lembro que tinha uma enfermeira comigo. E naquele momento, naquele corredor de hospital, aquela enfermeira começou a orar por mim. E ela começou a orar com tanta fé, ela dizia para mim: moça, você crê que Deus pode fazer um milagre? E eu dizia: eu creio. E ela começou a colocar a mão na minha barriga e começou a profetizar vida. E eu comecei a sentir o meu corpo queimando e eu sabia, dentro do meu coração, que alguma coisa Deus estava fazendo naquele exato momento. E quando entramos para fazer o ultrassom, o médico olhou para mim e me disse: Jennifer, o que é que a médica disse para você? Ela disse que eu estou tendo um aborto, um início de aborto. Ele disse para mim: não, dá uma olhadinha na telinha do ultrassom. O bebê estava mexendo como nunca, para a honra e glória do nome do Senhor. E ele disse para mim: o sangramento veio só para avisar que o descolamento fechou, a sua gravidez agora está perfeita, o seu bebê está perfeito, para a honra e glória do nome do Senhor. E com 17 semanas descobrimos que o Arthur está chegando para completar a nossa família. O importante não é você não passar por lutas, mas é você passar por lutas e jamais deixar de acreditar. Jamais deixar de sonhar, porque Deus, ele é aquele que sonda o nosso coração e realiza sonhos. E eu estou aqui para contar para você e para te dizer: sonha mesmo, acredite, confie o seu futuro ao Senhor, porque no tempo perfeito de Deus, o seu milagre vai chegar. E está aqui o Arthur, quase chegando para completar a nossa família e mostrar para você que Deus realiza sonho. E seja qual for o seu sonho, Deus, ele vai realizar, porque ele conhece o seu coração. Que Deus te abençoe e espero que você seja edificado pelo Senhor.